vídeo a seguir não é recomendado para menores de 18 anos. Bem, é sempre muito divertido fazer rankings aqui no canal, fazer tops, fazer recomendações. E hoje eu decidi recomendar mais alguns animes focados principalmente em terror e horror. Seja ele físico, com gore, tripa, esse tipo de coisa, ou terror psicológico, que mexe ali com a mente dos personagens. Terror em anime é uma coisa mais nichada, então você pode conhecer alguns dos nomes que eu vou comentar aqui nessa lista, mas talvez você encontre alguns que você ainda não conhecia e possa acabar se divertindo assistindo eles. Serial Experiments Lain. Serial Experiments Lain é uma série de anime densa, filosófica e psicologicamente perturbadora que explora os limites entre realidade, tecnologia, consciência e identidade. A trama gira em torno de Lain Iwakura, uma garota de 14 anos aparentemente comum e introvertida, que vive com sua família emocionalmente distante em um subúrbio silencioso do Japão. A história começa de forma inquietante. Uma colega de classe, Chisa Yomoda, comete suicídio ao se jogar de um prédio, e dias depois, vários alunos recebem e-mails enviados por Chisa após sua morte. Intrigada, Lain começa a investigar, mergulhando cada vez mais no mundo virtual, conhecido como The Wired, uma rede global de comunicação que se assemelha a uma versão primitiva, porém metafísica, da internet. À medida que Lain se aprofunda no Wired, coisas estranhas começam a acontecer. Ela se depara com mensagens misteriosas, falhas na percepção da realidade e manifestações que desafiam as leis da física. Aos poucos, surgem indícios de que existem múltiplas Lains, versões diferentes dela mesma que interagem com outras pessoas de maneira independente. A linha entre o mundo real e o mundo digital começa a desaparecer. Serial Experiments Lain é uma obra profundamente simbólica e alegórica, que exige atenção e interpretação ativa do espectador. Com narrativa fragmentada, visual perturbador e trilha sonora atmosférica, o anime se destaca como um dos maiores representantes do cyberpunk existencial e do avant-garde japonês. A série não oferece respostas fáceis, ao contrário, convida o público a questionar o que é real, o que é memória e o que significa existir em um mundo cada vez mais conectado. Higurashi When They Cry. Higurashi When They Cry é um anime de horror psicológico, mistério e suspense, ambientado na isolada vila rural de Hinamizawa, no início dos anos 1980. A série apresenta uma estrutura única e perturbadora, uma sequência de arcos narrativos repetitivos que mostram diferentes versões dos mesmos eventos, com finais violentos e sombrios, enquanto aos poucos revelam um mistério maior. A história começa com Keiichi Maebara, um jovem estudante que se muda para Hinamizawa e rapidamente se integra ao pequeno grupo de amigos da escola local. Rena Hyugo, Mion Sonosaki, Satoko Hojo e Rika Fururugi. Apesar do ambiente inicialmente leve e acolhedor, com brincadeiras infantis e cenas slice of life, logo surgem indícios que há algo muito errado naquela vila. A cada ano, durante o festival Watanagashi, que celebra a divindade local Oyashiro-sama, uma pessoa morre e outra desaparece misteriosamente. A explicação oficial sempre parece inconclusiva ou conveniente demais. À medida que se aproxima o festival, Kate começa a perceber mudanças bizarras no comportamento de seus amigos, especialmente Rena e Mion, que passam a agir de forma paranoica, agressiva ou até homicida. Higurashi When They Cry se destaca por sua construção de atmosfera intensa, transições bruscas entre inocência e horror extremo e por manter o espectador constantemente inseguro sobre o que é real. A série desafia a percepção do tempo, do livre-arbítrio e da identidade, e aos poucos transforma um drama local em uma trama cósmica e existencial. Yamishibai
Japanese Ghost Stories. Yamishibai, Japanese Ghost Stories é uma antologia de horror japonês em formato de curta-metragens animados, inspirada no estilo tradicional de contar histórias, chamado Kamishibai, onde um narrador, geralmente em um público, utiliza ilustrações de papel para apresentar contos assustadores. Cada episódio dura entre 3 e 5 minutos e funciona como uma pequena lenda urbana, com atmosfera densa, estética estilizada e finais que quase sempre são perturbadores. A série é apresentada por uma figura enigmática conhecida apenas como Velho com a Máscara Amarela, que aparece em um parquinho infantil ao entardecer, convocando a atenção das crianças com um pequeno teatro portátil de papel. A cada episódio, ele introduz uma nova história, quase sempre baseada em mitos do folclore japonês, espíritos malignos, maldições, criaturas sobrenaturais e fenômenos inexplicáveis. Não há continuidade entre os episódios, cada um apresenta novos personagens e cenários. Uma escola abandonada, um apartamento claustrofóbico, uma floresta esquecida, um hospital vazio, sempre envolvendo pessoas comuns que, por curiosidade, negligência ou azar, se deparam com forças que ultrapassam a lógica e pagam um preço alto por isso. Ao longo das temporadas, os temas variam entre terror psicológico, o grotesco, o surreal e o espiritual. Alguns episódios são alegorias sobre culpa, solidão, repressão emocional e violência domésticas. Outros são puramente sobrenaturais, com aparições repentinas de rostos distorcidos, vozes sussurradas e maldições herdadas. Embora o foco esteja sempre no medo e no macabro, Yamishibai também funciona como uma cápsula de cultura popular japonesa, evocando medos que vão do tradicional ao contemporâneo, como o terror dos espaços vazios urbanos, dos celulares amaldiçoados, dos empregos alienantes, das escadas que não terminam ou das máscaras que não saem dos rostos. Yamishibai é uma experiência de horror única, silenciosa, breve e impactante. Em vez de sustos explícitos, aposta no desconforto progressivo, na inquietação visual e na sugestão, com episódios que permanecem na mente de muitos depois do fim. A série se prova, às vezes, o terror mais eficaz é aquele que se esconde nos detalhes e no que não é mostrado. Another é uma série de terror psicológico com toques sobrenaturais e mistério. Ambientada na pacata cidade de Yomiyama, marcada por um segredo mortal e um passado trágico, a trama acompanha Koichi Sakakibara, um adolescente que se transfere para a turma 33 do colégio Yomiyama Norte, após uma internação hospitalar. Desde a sua chegada, Koichi percebe algo estranho na atmosfera da escola. Seus colegas são excessivamente tensos e evitam certos assuntos, especialmente relacionados a uma aluna silenciosa e pálida chamada Mei Misaki, que parece ser ignorada por todos, inclusive pelos professores. Curiosamente, mesmo com sua presença evidente, ninguém parece reconhecer oficialmente que Mei existe. Movido pela curiosidade e por uma sensação de que algo está profundamente errado, Koichi se aproxima de Mei e descobre que a escola está envolta em uma maldição antiga e aterrorizante. Há 26 anos, um aluno popular da turma 33, chamado Misaki, morreu tragicamente, e seus colegas, incapazes de aceitar sua morte, continuaram agindo como se ele estivesse vivo. De maneira inexplicável, Misaki apareceu na foto da turma naquele ano, como se nunca tivesse partido. Desde então, todos os anos em que a regra é quebrada, um aluno a mais passa a existir na turma. Um morto que não sabe que está morto. E mortes horríveis começam a ocorrer com os alunos, suas famílias e até professores. Essas mortes, que parecem acidentes macabros, são causadas por essa presença fantasma, chamada de o extra. Ninguém sabe quem é que está morto, quem é o morto a mais, já que suas memórias e registros são magicamente ajustados, tornando impossível identificá-lo de imediato. A única forma conhecida de tentar impedir a maldição é agir como se uma pessoa da classe não existisse, geralmente escolhendo um aluno para ser completamente ignorado por todos.
Com uma atmosfera opressiva, trilha sonora sombria e uma direção visual marcada por composições inquietantes e cenas impactantes, Another equilibra suspense e horror de maneira meticulosa. Jigoku Shoujo Hell Girl. À primeira vista, Jigoku Shoujo apresenta uma premissa simples. Existe um site misterioso chamado Jigoku Tsushin, correspondência do inferno, que só pode ser acessado à meia-noite. Lá, qualquer pessoa com sede de vingança pode digitar o nome de alguém que a tenha feito sofrer. Se o nome for aceito, a pessoa recebe a visita de uma garota enigmática chamada Emma Ai, conhecida como a Garota do Inferno. Ai faz uma proposta direta. Ela pode levar o inimigo ao inferno imediatamente, no entanto, o preço é alto. Quando quem busca a vingança morrer, sua alma também será condenada ao inferno, sem chance de salvação. O contrato é selado ao puxar um fio vermelho amarrado em uma boneca de palha que Ai entrega. Uma vez puxado, não há volta. A série se desenrola em formato episódico, apresentando diversas histórias autônomas de pessoas comuns, estudantes, trabalhadores, donas de casa, que se deparam com situações de abuso, traição, humilhação e desespero. À medida que suas dores se intensificam e a justiça parece inacessível, muitos recorrem ao site. Cada episódio explora motivações e consequências da vingança, expondo o lado sombrio das emoções humanas e facilidade com que alguém pode cruzar a linha entre sofrimento e crueldade. Apesar de estrutura episódica, há uma trama maior que conecta tudo, a história da própria Emma Ai. Com o passar dos episódios, surgem personagens recorrentes, como o jornalista Shibata Hajime e sua filha Tsugimi, que começam a investigar os casos de desaparecimento e mortes misteriosas ligados ao site. Com sua atmosfera sombria, visual estilizado e abordagem lenta e contemplativa, Jigoku Shoujo se tornou uma das obras mais cultuadas do terror psicológico no anime, oferecendo um espelho sombrio da sociedade e da alma humana. Junji Ito Collection. Junji Ito Collection é uma antologia de terror sobrenatural e psicológico baseada nas histórias do renomado mangaka Junji Ito, considerado um dos mestres do horror japonês. A série adapta vários de seus contos mais famosos e perturbadores, trazendo à tela uma seleção de pesadelos surreais, grotescos e muitas vezes existenciais. Com episódios curtos e autônomos, a série explora o lado mais sombrio da mente humana e do desconhecido. Cada episódio apresenta uma ou duas histórias diferentes, extraídas de mangás como Soul Witches, Diary of the Lights, Shiver, Fashion Model, Slug Girl, Grease, entre outros. As tramas variam de contos de horror corporal, histórias de maldições, aparições, eventos inexplicáveis e transformações bizarras. Mesmo quando situadas em contextos cotidianos, uma casa, uma escola, uma família comum, as histórias rapidamente descambam para o grotesco e o absurdo, criando um clima de inquietação constante. Entre os personagens recorrentes estão Soichi Tsuji, um garoto excêntrico e perturbado, obcecado por maldições, pregos enferrujados e rituais de magia negra, geralmente envolvido em histórias com humor negro e crueldade. Também aparece ocasionalmente a modelo Tomei, que também é muito utilizada por Junji Ito em várias histórias. Para os fãs de terror mais psicológico, estranho e não convencional, a série serve como uma porta de entrada ao universo sombrio de Junji Ito, e um lembrete de que o medo mais eficaz nem sempre vem do que se vê, mas do que se sente. Mesmo assim, fica aqui a recomendação para optarem pelo mangá de Junji Ito, que é vastamente melhor que qualquer adaptação que sua obra já possa ter tido em animação. Mas mesmo assim, se você está procurando algo para assistir, eu ainda recomendo Junji Ito Collection, Uzumaki e também Junji Ito Contos Macabros, que também adapta histórias do autor. Bem, esses foram alguns nomes que eu consegui reunir de animes de horror. Apesar que a gente ainda não chegou na camada mais baixa quando se trata de animação de terror. Ainda é possível encontrar coisas bem mais perturbadoras e talvez eu traga
um vídeo focado para aquelas pessoas que preferem avançar um nível a mais e encarar certos animes que podem parecer até degenerados para as pessoas normais, ou que sejam perturbadores demais para o público convencional, justamente por causa do horror psicológico. Mas por hoje foram essas as recomendações. É isso, e a gente se vê em um próximo vídeo.